No dia 14 de maio de 1982, o Papa João Paulo II visita o campus de Lisboa da Universidade Católica na sua primeira deslocação a Portugal. Após a celebração com a comunidade académica, o Papa abençoou a primeira pedra do novo edifício da Biblioteca Universitária João Paulo II. Para o exterior do novo edifício, são encomendados 2 baixos relevos de grandes dimensões a Emília Nadal. Um para a entrada do centro de congressos e outro para o átrio de entrada do segundo piso do edifício, que hoje é um espaço coberto. O convite para fazer este trabalho foi-me dirigido pelo Sr. Engenheiro Luís Guimarães Lobato, que ao tempo era membro da Comissão Instaladora da construção do campus da Universidade Católica aqui em Lisboa, e no sentido de fazer uma intervenção na parede do corpo daquilo que seria o auditório da biblioteca. Emília Nadal é uma artista plástica de ascendência catalã, nascida em Lisboa em 1938. Ao longo do seu eclético percurso, trabalhou com pintura, desenho, gravura, video-performance e objetos. Para Dalila Rodrigues, existe, no trabalho de Emília Nadal, um rigor construtivo, manifesto em composições e decomposições que denunciam uma profunda pesquisa em torno do valor plástico e poético dos elementos pictóricos. Do seu singular universo figurativo, emerge por vezes uma sensibilidade abstrata. É esse o caso de Os Livros, relevo escultórico que Emília Nadal preparou para o campus da Universidade Católica em Lisboa. Nestes relevos, os livros, elementos que simbolizam de forma direta uma biblioteca, transformam-se numa composição formal, abstrata e rítmica. A realidade estética, outra coisa é o sentido do próprio edifício. A horizontalidade dos azulejos indicava-me que eu devia seguir. E então foi, por assim dizer, a junção do simbolismo do edifício que guarda livros e que guarda memórias e que guarda todo o saber, que se inscrevia depois esteticamente e geometricamente naquela superfície. Emília Nadal começou a expor em 1957. Mesmo durante o período de ditadura, cultivou, nas palavras de Joaquina Soares, um cosmopolitismo e uma extraordinária capacidade de crítica social, rompendo tabus e demais interdições. É disso exemplo Guerra, o conjunto de 8 aguarelas de 1973 contra a guerra colonial. Justapondo frases acutilantes e a reapropriação de elementos icónicos da mitologia da identidade portuguesa, como os painéis de São Vicente, e de elementos da cultura popular, a artista aproximava a guerra colonial de um crepúsculo dos deuses, essa ópera de Wagner que canta a guerra divina que resulta no fim do mundo. Empenhada na transição democrática, Emília Nadal participou no painel coletivo de 10 de junho de 1974 do Movimento Democrático de Artistas Plásticos. Mesmo depois da Revolução, Emília Nadal continuou a pensar o seu tempo e a sociedade em que vivia. A sociedade do consumo e os costumes da sociedade portuguesa foram alvo da sua mordaz reflexão plástica, no projeto Embalagens para Conteúdos Naturais e Imaginários Liofilizados, que desenvolveu com uma bolsa Gulbenkian entre 76 e 79. É nesta série que se encontram os seus trabalhos mais célebres com objetos. A Esposa Ideal, que ironiza o papel da mulher numa sociedade androcêntrica, e Slogans, um conjunto de 50 latas. Também nos gouaches Ideol, Misticil e Radicol, transforma propriedades intelectuais, como a ideologia, o misticismo e a radicalidade, em medicamentos prontos a consumir. No desenho, com o evocativo título Algarve, de 1979, a artista reflete sobre a transformação da paisagem e do território em mercadoria. Para José Augusto França, estes trabalhos abriram um parêntese de má criação interventiva com apropriados slogans para o corrente consumo político, desencadeado por intelectuais em atualização. Por contraponto, os livros são uma honesta e intemporal homenagem à origem do saber. Também manifesta no complexo processo de criação material desta obra, por uma artista com uma sólida formação académica. Para realizar estas formas, foram feitos 4 módulos diferentes. Exatamente para ter, dentro da continuidade, uma dinâmica ao nível das verticais e ao nível das próprias formas e dessa superfície. Eu procedi à modelação,
desses módulos em barro e depois foram formados em gesso, portanto foram para serem realmente depois moldados e passados a cimento. Quando nós realizamos uma coisa e depois de a ver de facto concretizada, há sempre um choque, há sempre qualquer coisa que a pessoa diz ainda não está, tem que completar. Como? Através da policromia. Uma policromia que, de certa maneira, contribuísse para realçar os volumes e as formas que, na verdade, não eram muito evidentes. No exterior, aquilo que parece ser pintado uniformemente de branco não é. Tem pura e simplesmente 3 tons diferentes. Parte da profundidade por trás, digamos assim, dos livros, aquilo que corresponde à prateleira é um cinzento, e um cinzento escuro e para dar a sensação de profundidade. Depois, ao nível das lombadas dos livros, acentua-se um branco mais próximo do cinzento na interseção, portanto, na junção dos livros. Na face, onde o volume é maior, a cor mais clara para dar a sensação de proximidade e de luz. E a mesma coisa aconteceu precisamente nos livros, nesta zona, que fui eu própria que fiz toda esta policromia e todo este trompe-l'œil. Quando eu olho para as coisas que fiz há muito tempo, fica assim, como é que eu fiz isto? José Luís Porfírio assinalou que a sua obra assume modos bem diversos e formalmente contrastantes, muito embora coerentes com os propósitos estéticos e éticos da artista. Desde os anos 80 que a sua obra se moveu para lugares mais misteriosos, poéticos e pessoais, apesar de esses elementos já estarem presentes na sua obra desde o início. Esse é o caso da série Paisagens Oblíquas, de 83, que poderiam ter sido inspiradas pelo poema Chuva Oblíqua, de Fernando Pessoa, ou a série Jardins Impenetráveis, de 86, nas quais Maria João Fernandes vê as fendas fictícias de onde brota a flora dos sonhos, o clima propício para o evanescente bailado das formas do imaginário. Nestes domínios secretos e impenetráveis, o jogo é mais existencial que político ou social, mas mantém-se o curioso questionamento das formas e do mundo. Para esse questionamento, os livros são um contributo enquanto homenagem formalista e simbólica à importância do conhecimento. Para que servem os livros? Eu gostaria que eles fossem recordados como a memória do saber e o repositório de toda a cultura humana e daquilo que há melhor que nós, seres humanos, somos capazes de fazer.